A biblioteca respirava diferente aquela noite. Algumas noites, a biblioteca do conhecimento perdido respira diferente. Ela se assenta mais fundo em seus ossos. As paredes se expandem com o peso das memórias que guarda há séculos. O ar engrossa. As sombras se alongam. O silêncio fica pesado. Não opressor, apenas expectante. Nessas noites, eu caminho mais devagar, ouvindo. Não com ouvidos, mas com algo mais antigo. Algo que mora debaixo do pensamento. Naquela noite, a biblioteca não estava silenciosa. Estava esperando. Eu ainda não sabia pelo quê, mas podia sentir cada corredor parado demais, cada livro acordado demais, cada sala escura demais. Como se algo dentro delas prendesse a respiração. A porta que não deveria existir. Ela estava ali, entre o salão das cartas esquecidas e a ala dos tomos proibidos. Uma porta que jamais existira antes. E eu não digo isso de forma leviana. Eu conheço cada parede, cada pedra, cada partícula de poeira desse lugar. É impossível uma porta surgir. O que, naturalmente, é exatamente por isso que ela surgiu. Alta, estreita, sombria, feita de uma madeira tão escura que absorvia a luz da tocha em vez de refleti-la. Acima dela, um símbolo. Uma pena cruzada com uma ampulheta. Um aviso. Um marcador. Uma profecia. Eu o havia visto uma única vez, entalhado na tumba do arquivista cujo nome foi apagado da história. Eu deveria ter voltado. É claro que deveria. Mas a biblioteca abre o que precisa ser aberto. E arquivistas obedecem ao chamado. Coloquei minha mão sobre a madeira fria. Ela pulsou, como se tivesse um coração. A porta destrancou por me reconhecer. A sala que não tinha ecos. Quando entrei, o som morreu instantaneamente. Em quase todas as salas há algum ruído. Livros se ajeitando, páginas mudando de posição, um suspiro antigo escapando das frestas. Mas aqui, nada. Nenhum eco, nenhum ranger, nem mesmo os sons dos meus passos. Era como se a sala engolisse o som inteiro. No centro dela, um pedestal, coberto por um pano preto. O pano se mexia como se algo de embaixo dele respirasse. Aproximei-me, devagar, cauteloso. Puxei o pano e vi o livro. Sem título, sem autor, sem marca. Um livro que não pertencia a biblioteca alguma, a mundo algum. O tipo de livro que existe por insistência própria. O livro que já me conhecia. A capa estava fria. Fria demais. Abriu. A primeira página estava em branco. A segunda também. Mas, na terceira, meu coração parou por um instante. Escrito em tinta da cor de sangue seco, o arquivista finalmente me encontrou. Um aperto subiu pelo meu peito. Não porque o livro me reconhecia. Muitos reconhecem. Mas porque este parecia satisfeito com isso. Livros que antecipam acontecimentos nunca trazem boas notícias. Virei a página. Ela virou antes do meu toque. A história começa antes de ser lida. A próxima página se preencheu sozinha, lentamente, como se a tinta estivesse emergindo de baixo em vez de ser escrita.
Ele continua lendo, mesmo que saiba que não deveria. Um arrepio me percorreu. Isso não era memória, nem profecia, nem metáfora. Era um registro do que eu fazia naquele exato momento. O livro estava me escrevendo enquanto eu o lia. Alguns livros preservam histórias. Alguns prevêem histórias. Mas um livro que controla sua história, isso não é um livro. Isso é uma armadilha. O espelho de versões perdidas. Virei outra página. E antes que a tinta surgisse, eu já sabia o que encontraria. Versões de mim. Não simbólicas. Não poéticas. Versões literais. Homens idênticos a mim, em idades diferentes, com expressões diferentes, com derrotas diferentes marcadas nos olhos, todos segurando o mesmo livro, todos entrando na mesma sala, todos desaparecendo, engolidos pelas páginas que tentaram resistir. Meu estômago afundou. Não eram ancestrais. Não eram sucessores. Eram arquivistas que eu poderia ter sido, ou que ainda posso ser. Tentativas e falhas. Um ciclo tentando se repetir. O livro fala. A página seguinte vibrou, como se o papel tivesse vida. Novas palavras surgiram. Faça sua pergunta. Engoli seco. Eu não queria perguntar, mas curiosidade é a mais antiga maldição. O que você é? A tinta se agitou, como um coração lutando. Sou a história que você abandonou. Minhas mãos gelaram. Eu não abandonei nenhuma história. A página escureceu, como um hematoma se espalhando. Você começou. Esqueceu. Me deixou inacabada. Agora, eu termino você. O silêncio ao redor ficou pesado. Histórias inacabadas não morrem. Elas buscam seus autores. O círculo de finais errados. As páginas passaram sozinhas, rápidas demais para acompanhar. Imagens piscavam. Cenas de finais possíveis, todos errados. Uma mulher caindo de uma ponte. Uma criança esperando por alguém que não volta. Uma cidade afogada por chuva vermelha. Mãos que se soltam. Promessas desfeitas. Portas que se abrem tarde demais. Cada final com minha caligrafia. Mas nenhuma era minha memória. A não ser que fossem finais escritos por versões minhas. Versões apagadas. Versões derrotadas. Versões absorvidas pelo livro. A escolha. O livro bateu as capas com violência. O pedestal rachou, o ar tremeu como se alguém gritasse sem som. Então, lentamente, uma única página se desprendeu. Ela pairou no ar como se tivesse viva. No centro dela, 3 linhas vazias. Acima, uma ordem. Escolha seu final. A pressão no peito aumentou. Escrever ali seria render-se. Mas recusar também seria perigoso. O livro não faz pedidos. Ele impõe. E arquivistas não fogem de histórias. A recusa. Mas podemos reescrevê-las. Eu rasguei a página. Em 2, a sala gritou. Não um som, uma força. Um empurrão visível que esmagou meu peito, meus ossos, meus pensamentos. O pedestal explodiu. A tinta evaporou. O ar queimou. O livro virou cinzas. E então, silêncio. Profundo, antigo, final. Eu estava sozinho, mas livre.
Ou pelo menos parecia. O fragmento. Ao deixar a sala, a porta sumiu. Completamente. Como se nunca tivesse sido feita. Mas no bolso do meu casaco, um pedaço do papel rasgado. Ainda quente, como a última frase que o livro conseguiu deixar. A história continua. Não sei o que as outras versões de mim escolheram, mas sei uma coisa. Algumas histórias não acabam quando você fecha o livro. Elas acabam quando você enfrenta a página que tenta te escrever de volta. E se algum livro algum dia sussurrar seu nome, feche-o com cuidado e vá embora antes que ele comece a escrever sobre você.